Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre o uso de aparelhos digitais na primeira infância. Até que ponto é recomendado o uso de telas? Estudos mostram que existem dificuldades que podem ser enfrentadas pelo uso excessivo dos dispositivos, como por exemplo o atraso no desenvolvimento das crianças. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos cacheados que estão amarrados em coque e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Além da acessibilidade em Libras para o público surdo, nosso intérprete de Libras hoje é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem que a gente pode ler as suas mensagens aqui ao vivo. E também você pode começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá também. Eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio para conversar com as nossas entrevistadas que já estão aqui no sofá com a gente. As nossas entrevistadas, então, hoje, olha, começo apresentando para vocês a psicóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG, Maíra Almeida, ela que se descreve como uma mulher branca, com olhos verdes e cabelos médios. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Com a gente também a estudante de Psicologia da UFG, Mariana Cunha, ela se descreve como uma mulher parda, com olhos castanhos escuros, cabelos longos, cacheados e ela usa óculos. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. E a nossa outra entrevistada, que também é estudante de Psicologia da UFG, é a Júlia Rodrigues. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos médios, castanhos, olhos castanhos e usa óculos também. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássio. Então, vamos falar dessa questão que é tão... gera discussões, né? Porque tem gente que é a favor da utilização do celular, mesmo na primeira infância, e outras que já não são tão a favor assim. O meu ponto de vista eu já começo colocando, acho que criança perde muito da experiência sensorial, experiência de outros estímulos quando começa a usar a tela tão cedo. Mas agora deixo na boca então de quem entende sobre o assunto. Professora, o que a senhora tem a dizer? O uso de telas, né? O grupo que eu coordeno aqui na UFG, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicodiagnóstico na Infância, a gente tem conduzido várias pesquisas sobre o uso de telas na primeira infância, particularmente ali do 0 aos 3 anos de idade. E o que a gente percebe, então, é que tem várias pesquisas da área que inclusive embasam recomendações, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades de pediatria pelo mundo, que vão argumentar que de 0 a 2 anos o uso de telas ele não é recomendado, nenhum uso de telas, e que depois dos 2 aos 5 anos esse uso aconteça 1 hora por dia com a supervisão de um adulto. Mas é um ponto interessante porque acho que além da gente pensar sobre a proibição ou a não proibição, né, que essas diretrizes elas vêm então fazendo esse limite relacionado ao tempo de tela, mas eu acho que é importante também a gente pensar na realidade, no nosso cotidiano, nisso que aparece não só nas pesquisas, mas que a gente também observa no cotidiano. Uhum. E o que a gente observa é que hoje é muito difícil a gente dizer que nenhuma criança até os 2 anos teve nenhum acesso a nenhuma tela, considerando também a Smart TV. Então, o que a gente percebe nos estudos da área é que, embora essas diretrizes elas existam, elas encontram pouco respaldo na prática. Então, na prática, a gente percebe que as crianças têm acesso à TV, têm acesso ao smartphone, mesmo em momentos muito precoces do desenvolvimento. E aí o que acaba ocasionando é que isso gera medo, gera culpa, gera ansiedade nos pais por não estarem conseguindo seguir as recomendações que foram feitas.
Então, a gente tem percebido agora nos últimos anos um movimento que vai avançando para além dessa coisa do limite do tempo de tela, para além do nenhuma tela até os 2 anos, mas que vai considerar qual é o melhor uso possível que a criança pode fazer dessas telas. Então, a gente tem direcionado agora as pesquisas, não só o GEP, mas eu diria que a área em si, né, tem direcionado as pesquisas para esse movimento de tentar entender, então, qual seria o melhor uso possível. E aí a gente vai considerar que esse uso não se limita ao tempo de tela. Então, não é só dizer, bom, a criança não pode usar nenhuma tela do 0 aos 2 anos. Mas caso seja necessário, por exemplo, a família vai fazer uma viagem, a criança está chorando muito na cadeirinha, a gente não pode tirar a criança da cadeirinha. O celular, o smartphone pode ser uma alternativa nesse caso. Então, como fazer o melhor uso possível nos casos em que é preciso, nos casos em que é necessário? A gente recomenda que seja pensado pelos cuidadores, pelos pais dessa criança, o conteúdo que está sendo acessado e também o contexto em que isso está sendo acessado. Então, um contexto de interação, um contexto em que tem conversa, em que existe uma interação ali entre a díade, é um contexto muito interessante, que é melhor do que se a criança utilizar por menos tempo sozinha. É aquela situação, né? Tudo que vem em excesso vai ser um problema e todo excesso revela uma falta. A gente sabe que, assim, pelo menos a minha geração, que é uma geração pelo menos anterior à das meninas, eu acredito, a gente não utilizava tela com a quantidade de tempo que se tem hoje. Até porque não tinha essa mobilidade com as telas, né? A mobilidade com a tela, Mariana, ela acaba fazendo com que esse acesso seja mais contínuo, né? Sim, e dentro das nossas pesquisas a gente considera não só celular ou notebook, a gente vai considerar também a Smart TV, que está muito presente. E as telas que a gente tinha antigamente, que fizeram parte da minha infância também, como a televisão de tubo, aquelas que eram mais comuns, elas não entram nessas pesquisas, porque é diferente o uso delas. Porque atualmente o conteúdo é outro. A gente tem um conteúdo que é mais imediato, então se a criança ela quer assistir o que ela quiser, ela abre a Netflix e ela põe na hora que ela quiser, no episódio que ela quiser, o filme que ela quiser. E antes a gente tinha que esperar, por exemplo, o dia de sábado para assistir TV Globinho no horário que passava. Então, esse uso ele se modificou muito. E os dispositivos se modificaram também. O acesso está muito maior, a facilidade também tem se mostrado muito maior. Então, o estudo ele abarca também e abrange essa questão do imediatismo. Seria isso? Isso. E para além do imediatismo, porque a gente entende que essa criança, quando ela tem acesso a plataformas que ela decide como vai ser o uso, ela troca muito, ela pode assistir o que ela quiser, ela não precisa esperar, por exemplo, o tempo da propaganda, por exemplo. Então, ela passa muito rápido de uma coisa para outra o tempo inteiro. E, além disso, a gente tem conteúdos que são muito rápidos, né? Então, vídeos que têm muitos frames, muitas cores, a gente chama isso de superestimulação, né? Então, essa criança, ela recebe muitos estímulos e ela tenta responder a todos esses estímulos. Então, como a professora Maíra colocou, quando nós tentamos fazer as intervenções, né? A gente busca levar para o cuidador, para o educador, a ideia de que não é só a questão do tempo, é também o contexto e conteúdo. E quando a gente fala de conteúdo, a gente fala sobre a qualidade desse vídeo que está sendo assistido. Se ele é educativo, se ele não é. E antigamente, quando você toca no ponto dos intervalos, né, no caso que antigamente a gente tinha... Na televisão aberta a gente ainda tem, né, os comerciais. A Júlia coloca esse ponto que me faz lembrar que até mesmo nos programas de auditório que tinham antigamente na TV aberta, falava, a gente vai ter um intervalinho, um tempo rapidinho para você beber uma água e voltar para o sofá. Não era assim que falava? Ultimamente não, a criança está ali deitada, onde ela estiver, às vezes com o pé na mesa, do jeito que está, assistindo, ela pula porque não tem condições de esperar.
o conteúdo chegar depois desse intervalo que existe. Porque os comerciais continuam acontecendo mesmo nas telinhas ou nas telonas, né? Sim. Acho que a Mariana e a Júlia, elas colocam coisas muito importantes relacionadas às telas, que é essa diferença, né? Então, quando a TV surge lá em 1950, aproximadamente, também gera perguntas para a sociedade de será que as crianças vão ficar mais violentas, mais consumistas? E aí tem essa mudança agora com o advento ali do smartphone, dos tablets, que vão trazer características diferentes para esse uso, que é a questão do imediatismo, a questão da velocidade e da multiplicidade. Então, aqueles memes, né, de eu sentei para escolher um filme e só tentei escolher porque a gente não consegue escolher de tantas opções. Que na nossa infância a gente já não tinha tanto isso, era as programações ali da TV aberta. Vamos dizer que é um cardápio muito maior, né? É um cardápio muito maior. E aí o que a gente percebe, as pesquisas vão mostrando também, é que essa falta de pausa desse tempo de espera, esse imediatismo e tudo estando ali à mão, isso pode trazer alguns efeitos para a criança no sentido uma dificuldade dela conseguir se autorregular. Então, quando eu tenho que esperar, o que eu faço se eu não aprendi? Se eu não sei? Se é tudo tão fácil, né? Então, a gente, provavelmente na nossa infância e adolescência, escrevia um diário, que era o tempo offline que você vai trazendo, né? Que é esse tempo do tédio. É importante ter esses momentos de pausa em que, não vamos fazer nada e o que vamos criar a partir disso. E a tela, então, vem hoje muito nesse lugar, impedindo esse tempo de pausa, que pode trazer, né, não é uma relação de causa e efeito, mas que a gente observa algumas relações já, as pesquisas vão mostrando isso pra gente, que existem algumas relações entre esse uso indiscriminado, esse uso excessivo e a dificuldade depois da criança conseguir se autorregular sozinha. E esse é um ponto que a gente sempre conversa nas nossas intervenções, de que existem momentos em que não se deve dar telas de forma alguma. Que é o momento, por exemplo, em que a criança precisa se acalmar. Se a criança precisa se acalmar e o cuidador oferece a tela para ela se acalmar, isso vai dificultar que ela mesma aprenda a utilizar os próprios recursos para se acalmar. Vamos guardar, inclusive, essa discussão para o nosso segundo bloco. A gente precisa fazer esse intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta, então, trazendo muito mais para vocês, pessoal. E é isso que a gente estava falando, né? É preciso esperar. E a gente continua, então, daqui a pouquinho falando sobre isso. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo FG e para você que está chegando agora, o nosso bate-papo hoje é sobre o uso de aparelhos digitais na primeira infância. É que estudos mostram as dificuldades que podem ser enfrentadas pelo uso excessivo dos dispositivos. Nós estamos aqui hoje com a psicóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG, Maíra Almeida, e com as estudantes de psicologia, Mariana Cunha, e também com a Júlia Rodrigues. Muito bem. E a gente falava sobre essa questão mesmo das crianças, quando tem esse estímulo desde muito cedo na primeira infância, elas não conseguirem esperar. E para além disso, tem muitas outras questões, né? Até mesmo da criança se sentir, hoje em dia, pela quantidade de influenciadores que elas veem ao assistir telas o tempo inteiro, de quererem se tornar influenciadores também, de estarem presentes nessas mídias, produzindo conteúdos. E os pais que muitas vezes incentivam também, Mariana. O que você pode dizer a respeito disso? Inclusive, a gente fez um post sobre isso no Instagram, sobre os perigos de expor a criança nas redes, principalmente quando ela é muito jovem, quando ela não tem poder de escolha, quando ela não tem como falar que não quer. E é muito perigoso isso porque é muito aberto, né, a rede. Então, você, por exemplo, postar um vídeo que você acha, eu quero guardar esse vídeo, eu quero que a minha família veja, vai ter um monte de outras pessoas ao redor do mundo que vai ver esse conteúdo, que pode usar esse conteúdo para coisas negativas também. E é uma exposição também que no futuro a criança pode não gostar disso, que agora ela não tem poder de escolha, e lá na frente ela vendo isso, às vezes não é o que ela quer. Então, é um lugar muito perigoso de colocar a criança, é uma exposição muito grande.
Porque hoje em dia, você colocou na rede, vai chegar lá do outro lado do mundo. E aí tem pessoas que podem usar esse conteúdo para outras coisas e não só porque achou bonitinho também, igual a mãe e a família achou. Então a gente tem algumas recomendações de, se você vai postar, posta num lugar que é privado, que só pessoas da sua confiança vão ver, e esperar a criança crescer e poder dar essa autorização de realmente colocar ela na rede ou não, e ela saber dar essa autorização, porque às vezes uma criança muito jovem, ela fala, ai não, eu quero, mas ela não tem ainda esse discernimento do que é estar na internet. Nós tínhamos antigamente somente a exposição de pessoas que que trabalhavam como atrizes, como atores, né? Era bem menos. E a circulação desse conteúdo também era muito menor, né? Hoje em dia, quando você posta, todo mundo está vendo. Claro que toda situação vai trazer prós e contras, pontos positivos e negativos, né? Mas para a gente ampliar também essa nossa discussão, o que a gente escuta muitas vezes é de pessoas que ainda não são pais, não são mães, falar, quando eu tiver filho não vai ter acesso de jeito nenhum. E aí a gente vê essa realidade mudando ao passo que se torna mãe, que se torna um pai. Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. E aí é totalmente diferente daquilo que a gente já imaginava. Eu percebo, na verdade, que eu também não sou pai ainda. Cássio, eu sou tia de 2 meninos. E a minha irmã era exatamente assim, ela falava que não ia ter acesso a telas. E aí acaba mudando isso, né? Até porque, como a gente estava falando, é preciso observar esse contexto, porque é muito difícil hoje a gente colocar a tela nesse lugar só de vilanidade. Porque a gente tem diferenças culturais, socioeconômicas muito grandes, né? Então, o que a gente observa em pesquisas até, em pesquisas qualitativas que a gente conversa, em que existe uma conversa com a mãe, né? É um sentimento de culpa, porque às vezes é um momento que ela tá cuidando da casa ou fazendo o jantar e aí ela coloca a criança na tela porque é a única opção. Então é muito difícil a gente que não tem uma vivência pautar a nossa vivência em cima da do outro, né? Então... São realidades diferentes, Exato. né? E eu acho que quando a gente não é cuidador primário de uma criança, é muito fácil pra gente falar um não, mas quem tá no dia a dia tem uma perspectiva diferente. E aí eu acredito que o projeto que a gente desenvolve é justamente isso, é entender que vai ser feito o uso, esse uso ele vai acontecer, mas a gente precisa entender como esse uso vai ser feito, porque pra gente esse é o mais importante. Para os nossos estudos, para o nosso projeto, essa é a parte mais importante. E é prejudicial até pra gente, esse tempo todo de tela que a gente tem. A gente trabalha na tela, a gente se diverte na tela, a gente comunica o tempo inteiro e é preciso ter essa atenção o tempo inteiro, até porque esses pais que têm os filhos estimulados em tela, eles estão estimulando ainda que não entregue na mão dessa criança. Sim. Porque a criança percebe o cenário que está em volta dela. Se ela percebe que todo mundo está utilizando uma tela, ela vai ter curiosidade mesmo por aquilo, né, professora? E não tem só também estímulos negativos, como a gente está dizendo. Existem crianças que aprendem a falar uma segunda língua somente assistindo desenhos com uma língua inglesa, com uma língua espanhola, por exemplo. Porque na primeira infância também é mais fácil de assimilar tudo isso. Agora, aí é que entra realmente o cuidado, porque pode aprender tanto coisas boas quanto coisas ruins. De fato, existem alguns benefícios, né? Existem, por exemplo, a possibilidade de ter acesso a mundos e lugares que talvez não teríamos, né? Então, por exemplo, existem aplicativos de museus, existem coisas assim que você não precisa ir até aquele lugar para conhecer o museu. Você pode da tua casa fazer... brincar e poder se divertir, aprender. As videochamadas, por exemplo, é algo que nenhuma diretriz aponta como tendo prejuízo. Então, videochamadas é algo que facilita também para a criança poder se conectar. Na própria época da pandemia, o quanto essas videochamadas também eram importantes. E é um mundo que pode, como a Ju falou, que existem várias realidades, é um mundo de acesso também, é uma possibilidade de acesso. Então, o que a gente sempre tenta
nos nossos projetos de extensão, fazer e pensar sobre, é a questão de educar para esse novo mundo, porque ele está presente. E o que a gente precisa fazer, então, é fornecer recursos para que a criança e as famílias e as próprias escolas consigam lidar com essas telas da melhor forma possível. Então, você citou o aprendizado de línguas. Alguns estudos mostram que a criança ela precisa de um adulto que faça uma mediação, que esteja em interação com ela, e isso vai facilitar o aprendizado que ela vai ter das telas. Então, se eu, por exemplo, tenho uma mesa e eu estou vendo no aplicativo que é Table, se eu tenho um adulto do meu lado mostrando a mesa que está na minha frente dizendo Table, eu vou conseguir transferir esse conhecimento da tela para o mundo real de uma forma mais fácil. Então, a gente sempre pensa na tela como um meio e não como um fim. É um meio que pode ser muito bem utilizado, que pode ser um passaporte para vários conhecimentos e acesso a mundos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, pode ser para mundos ruins, né? Pode ser que claro. leve para outros lugares. Antigamente, o portão fechado era empecilho para a criança estar na rua. Hoje a tela desligada é um empecilho para ela estar nesse acesso, porque a tela também é um acesso virtual a essa rua que é tão temida, né, por tantos pais, é tão perigoso. Eu acho que aumenta realmente o trabalho e o cuidado que esses pais têm que ter. E aí que vem essa preocupação também para pai e para mãe, né? Porque a fiscalização de algo que está ali sendo visto só pela criança, vai ser muito mais difícil, né, Mariana? Sim. E a gente fala muito sobre isso nas nossas intervenções também, que são as recomendações para o bom uso. E uma delas é que o pai assista o conteúdo antes, que ele, antes de entregar a tela, ele joga o aplicativo, ou ele assista o vídeo, e esteja junto com a criança o máximo que ele puder, mediando essa interação. Então, o recomendado, além do conteúdo de qualidade e da mediação, que o pai esteja ali ajudando a criança a entender o que ela está vendo, o que está passando naquela tela, que tome cuidado com os conteúdos violentos, que não use as telas quando a criança está dando birra para reforçar algum tipo de comportamento, tipo, se você fizer o dever de casa, eu vou te dar o celular. Isso pode prejudicar muito. Porque Essas a criança... trocas, então, não são válidas. Não, é muito prejudicial porque a criança ela não vai conseguir lidar com os sentimentos dela. Ela não vai aprender a lidar com frustração, ela não vai aprender as regras sociais e muitas vezes afeta até o vínculo afetivo entre pai, mãe e a criança. E uma das recomendações também é proporcionar, além das telas, algum momento que seja livre. Então, proporcionar em família um momento de brincadeira, ou um momento de sair de casa. Dá para essa criança momentos que ela possa ter relações sociais, que ela possa ter contato com outras coisas para além do que ela vê ali na tela. Isso a gente poderia estender até sobre a discussão a respeito de bateria social, né? Muitas vezes a gente fala, estou sem bateria social. Bateria social vai embora porque você já gastou tudo no celular. Já gastou tudo assistindo uma tela lá na sua casa, né? Porque é mais confortável, a tela não vai discutir com você. E aí as pessoas já perderam até essa capacidade de dialogar e de ter essas discussões sociais presencialmente. Mas então eu quero aqui agradecer mais uma vez a psicóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG, Maíra Almeida, e as estudantes de psicologia, Mariana Cunha e Júlia Rodrigues. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E até uma próxima. Obrigada. Podem sugerir temas, a gente está sempre aberto, viu? Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Pessoal, a gente já vai indo nessa, mas eu te espero amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente mais um dia, mais uma vez. Ótimo restinho de dia aí para vocês, viu? Beijos e até mais. Tchau. Agora é aquela